Vamos abrir a palavra do Senhor então, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Os 3 primeiros versículos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor, mais uma vez, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, estamos cientes de que o Senhor nos fala através dela. Precisamos de Ti, recorremos a Ti, ó Deus, em nossas fraquezas, em nossas lutas, e por isso, nesse momento, pedimos ao Senhor que, pela Tua misericórdia, nos instrua, nos capacite a entender os Teus desígnios revelados. Ajude-nos, ó Pai, a viver de conformidade com a Tua santa, perfeita e boa vontade. Trabalha na vida de cada um dos Teus servos, dos Teus escolhidos, fazendo, ó Deus, com que nós nos desenvolvamos, fazendo, ó Deus, com que nós venhamos a progredir espiritualmente para a Tua glória, no conhecimento da verdade, ficando assim mais firmes, calcados, ó Deus, no Teu Evangelho, com as mentes cativas à Tua palavra, para não sermos enganados, ó Deus, pelas mentiras que tantas vezes prevalecem nesse mundo. Que o Senhor, ó Deus, cuide dos seus, cuide da Tua igreja, preserve, ó Deus, a cada um de nós, para que sejamos íntegros na Tua presença e em toda obra, ó Deus, que nós fizermos para o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos faça também motivados a cumprir o nosso papel, a proclamar o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz, ó Deus, a possibilidade de reflexão profunda acerca do Senhor, dos Teus feitos, e que transforma efetivamente a vida daqueles, ó Deus, que ouvem com atenção. Que a Tua palavra caia em um terreno fértil, ó Deus, e que ela produza e frutifique da maneira como o Senhor preparou. Pedimos estas coisas, confiamos tão somente em Ti, reconhecemos, ó Deus, que nós somos carentes do Senhor. Pedimos ao Senhor que a Tua palavra traga alívio, conforto, entendimento, consolo, que a Tua palavra traga exortação, traga reflexão, que a Tua palavra, ó Deus, modifique o nosso caminhar e aperfeiçoe, ó Deus, o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que a Bíblia é um livro diferente? Essa é uma boa pergunta para fazer hoje. Porque, afinal de contas, nós consideramos que a Bíblia é um livro sagrado. Afinal de contas, nós temos outras religiões, também outros segmentos religiosos, que abraçam escritos que dizem ser sagrados. O que há de diferente, o que há de especial na Bíblia? Por que nós podemos afirmar que ela, de fato, é a palavra de Deus? Que tipo de argumentos nós podemos utilizar? Meus irmãos, essa é uma questão, na verdade, crucial. Mesmo porque a Bíblia é a fonte de toda a autoridade e a Bíblia é o fundamento que sustenta a igreja. De fato, nós cremos, e as Escrituras mesmo nos informam, que o edifício da igreja foi erguido sobre a palavra dos profetas e dos apóstolos. Nós existimos, nós nos movemos, nós tomamos decisões com critérios bíblicos, com princípios que devem ser moldados pelos ensinos da palavra de Deus. Então, meus irmãos, na Bíblia a nossa autoridade começa e termina. Na Bíblia a autoridade do ministro começa e termina. A autoridade eclesiástica começa e termina. Não podemos dar nenhum passo, não podemos dizer que cremos em absolutamente nada, se nós não encontrarmos um fundamento sólido na palavra de Deus para justificar as nossas concepções. Por isso que nós afirmamos que a Bíblia é a nossa regra
de fé e de prática. Tudo aquilo que nós concebemos em nossos pensamentos, em nosso íntimo, e tudo aquilo que nós praticamos, as nossas ações, devem estar moldadas pela palavra de Deus. Só faz sentido ser quem nós somos, só faz sentido fazer o que nós fazemos, se permanecermos fiéis à palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia já se revela um livro completamente incomum a partir deste próprio princípio. E nós poderíamos até mesmo pensar em outros aspectos que também nos ajudam aqui a corroborar estas ideias. Nós podemos dizer que a influência que a palavra de Deus alcança e tem alcançado sobre a vida de diversos indivíduos, países, no mundo inteiro, através dos séculos, certamente é um traço que reforça o seu caráter divino. Nós poderíamos dizer que o fato da Bíblia ter resistido e continuar resistindo ao longo de tantos anos, com tantos críticos, com tantos ataques, bombardeios, com tantas pessoas muito empenhadas em deturpá-la, em adequá-la aos novos tempos. Meus irmãos, nós continuamos a sustentar solidamente o fundamento no qual nós cremos. E somos chamados a fazer isso. A fé que nos foi entregue é a fé que nós devemos alimentar em nosso coração e devemos estar dispostos a defendê-la, a sustentá-la. Esse é o papel da igreja. É para isso que a igreja existe, entre outras coisas. Ela deve ser a guardiã da palavra de Deus. Ela deve preservar a palavra de Deus no mundo. Ela deve viver de acordo com a palavra de Deus e proclamar as suas verdades. Mas o fato, meus irmãos, é que a experiência e a história mostram: a palavra de Deus é indestrutível. Tudo passa, a palavra de Deus não passará. Disse o próprio Senhor Jesus: céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. A Bíblia é indestrutível, de fato. Nós temos aqui no livro de Apocalipse, nesses versículos que nós lemos, nós temos aqui alguns aspectos que nos são elucidados já na introdução e que podem ser aplicados, que podem ser analisados à luz de toda a Bíblia. Meus irmãos, nós temos aqui, de forma sutil, mas muito profunda, nós temos aqui algumas razões do porquê a Bíblia é tão importante para nós, do porquê nós cremos que ela seja de fato a palavra de Deus, por que a Bíblia é diferente, por que a Bíblia é especial. Nós poderíamos dizer, irmãos, que a razão número 1, a Bíblia é especial, é diferente por causa da sua origem divina. Onde a Bíblia se origina? Na mente de Deus. É a palavra de Deus, afinal de contas. Portanto, aquilo que Deus pretendeu, que Deus quis, que Deus determinou comunicar a nós, Ele o fez. Ele o faz através das Sagradas Escrituras. O que é que nós temos aí então? No versículo 1, revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse começa então com esta informação. A revelação que vai ser trazida é uma revelação que procede de Jesus Cristo. Ela pertence a Jesus Cristo. É a própria palavra que vem de Deus. Porque nós temos aqui uma menção a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, como aquele que vai falar, como aquele que está pronto a dizer coisas que são muito relevantes. Então a Bíblia tem em Deus a sua fonte, ela procede do Senhor, razão porque a revelação é de Jesus Cristo, e foi Deus quem lhe deu. Que é uma outra expressão que nós temos aqui, não é? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Aliás, meus irmãos, quando nós vamos observar na sequência
as cartas que são endereçadas às igrejas da Ásia, nós vamos perceber que são adotadas nestas cartas um tom pessoal. É o próprio Senhor Jesus, o autor destas cartas. Ele é que é o verdadeiro remetente. Quando ele diz para João, seu apóstolo, ao anjo da igreja em Pérgamo, em Esmirna, escreve estas coisas, eu vos digo. Vocês têm falhado nisso, corrijam-se. Vocês estão agindo corretamente naquilo outro, mantenham-se firmes. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão. São palavras do Senhor Jesus, diretamente do Senhor Jesus para aquelas igrejas. Então, meus irmãos, este é um detalhe indiscutível aqui para João. João é o intermediário que comunica. Mas a origem daquela mensagem não é outra, senão do próprio Senhor Jesus. É a origem da mensagem divina. Então, observe como isso é importante aqui para a sua vida. Porque todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus sendo pregada de uma forma fiel, todas as vezes que alguém pregar a Bíblia fielmente, ou todas as vezes que você lê as Escrituras Sagradas com seriedade e com devoção, saiba que naquele momento é o próprio Deus quem está falando. É Deus quem fala ao seu coração. Nos seus momentos de devocional, ou nos momentos do culto, quando nós ouvimos a mensagem. Isso não tem nada a ver com as imperfeições nossas, com as nossas fragilidades como homens, quando lemos, ou até mesmo quando ouvimos alguém pregando. Não tem nada a ver com as dificuldades do pregador. A questão é, quando nós temos o instrumento da palavra sendo levado, sendo pregado, sendo analisado, sendo examinado, o próprio Deus está transmitindo a sua mensagem a nós. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro, note bem, porque algumas informações mentirosas às vezes são divulgadas. A Bíblia não é um livro que surgiu de uma convenção religiosa, com interesses escusos, ou para defender ideologias sociopolíticas. Não é um livro produzido pelas igrejas. Embora as igrejas sejam responsáveis pela transmissão dos seus ensinamentos, por resguardar os seus ensinos, até mesmo por protegê-los das eventuais deturpações. Não é um livro que surgiu pura e simplesmente da maquinação de mentes humanas. Nós lemos aqui o apóstolo Pedro dizendo isso. Nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por mera vontade humana, pela especulação da mente humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É nisso que nós cremos. Homens foram levados, foram movidos pelo Espírito Santo a falar da parte de Deus. De modo que Deus é o próprio autor das Escrituras. Quantas vezes, ao lermos algumas passagens, especialmente os livros proféticos, nós não nos deparamos com aquela famosa expressão, assim diz o Senhor. Os profetas iam às autoridades, eles iam aos reis, eles iam ao povo de Deus, e eles diziam, assim diz o Senhor, não é eu que estou dizendo. Notem, assim diz o Senhor. E então comunicavam a profecia, a revelação. A Bíblia reivindica a autoridade divina. Aliás, meus irmãos, ela faz isso como nenhum outro livro sagrado faz. A linguagem que a Bíblia usa para fazer isso é uma linguagem inconfundível. A Bíblia faz afirmações que poderiam ser consideradas muito ousadas para um livro simplesmente fazer. Mas ela faz, porque de fato é a palavra de Deus cheia de autoridade. Aliás, quando a palavra de Deus nos fala,
ela nos fala de uma forma honesta, límpida, clara. A Bíblia não pede desculpa pelo que ela ensina. A Bíblia não recua naquilo que ela afirma. As verdades propositivas de Deus prevalecem, são eternas. Nós é que devemos nos adequar a elas. Segundo lugar, nós podemos também, irmãos, afirmar que a Bíblia é um livro especial e diferente, porque ainda que ela seja originada pela mente de Deus, ainda que a fonte primeira desta revelação seja o próprio Senhor, as Escrituras Sagradas não são bastante compreensíveis. Irmãos, talvez nós pudéssemos esperar que, pelo fato de a Bíblia vir de Deus, nós teríamos diante de nós um livro muito difícil, com um tipo de vocabulário ou com um tipo de raciocínio que nós não conseguiríamos empreender. Porque o Deus Santo, o Deus perfeito, majestoso, falou como que homens pobres, pecadores, como nós, poderíamos entender claramente aquilo que brotou na mente de Deus. Mas apesar, meus irmãos, da sua origem divina, a Bíblia pode ser claramente compreendida por cada homem. Aliás, não é por outra razão que o termo que abre o livro de Apocalipse qual é? Revelação. Revelação, meus irmãos. Por quê? Porque a intenção de Deus ao se comunicar conosco por meio da sua santa palavra é desvendar, é desnudar, é descobrir, é tornar claro. O que é revelar, afinal de contas? Existem verdades de Deus que Deus quer esclarecer, que Deus quer colocar para cada um de nós de uma forma nítida. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a palavra de Deus é inteligível, é que a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus, como um todo, é de fácil compreensão. Uma criança entende a palavra de Deus. Nós temos trabalhos com crianças, não é? Nós comunicamos o Evangelho às crianças. Os pais podem conversar com seus filhos sobre a palavra. E eles entenderão. Nós conseguimos contar as histórias, nós conseguimos extrair as lições que estão ali. Porque a palavra de Deus é de fácil compreensão. Não é um livro de mistérios inalcançáveis para nós. Não precisamos fazer determinados tipos de rituais especiais para ter acesso a estas verdades espirituais. Pelo contrário, meus irmãos. Daí o fato de nós podermos dizer que a Bíblia é um livro divino humano. Ela é escrita em uma linguagem humana para que a nossa compreensão se torne mais fácil. O que é que o autor do livro de Apocalipse diz aí? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos. O que é que Deus quer fazer? Uma apresentação de si mesmo. Deus tem algo a nos falar, irmãos. Ele nos fala de uma forma parcial. Nós não temos condição de compreender o ser de Deus plenamente, nem todas as suas verdades. Jamais saberemos todas as verdades de Deus. Somos criaturas apenas. Nós estamos aqui nos referindo ao nosso Criador, ao Senhor de todas as coisas, que mantém esse universo, que transcende a sua criação. Então é óbvio que nós temos limitações aqui. Mas quando Deus se projeta para nós através da sua palavra, o que Ele quer? Ele quer mostrar, demonstrar aos seus servos as suas verdades. Irmãos, uma das coisas que mais deve nos chamar a atenção é o fato de que desde o início, Deus quis se comunicar com os homens. Deus quis se dar a conhecer a eles. Mesmo quando Adão pecou, notem bem. Porque antes do pecado havia uma comunhão ali
muito clara entre Deus e a sua criatura, entre Deus e Adão, o cabeça da criação e toda a criação como um todo. Mas mesmo quando Adão peca, vejam, meus irmãos, que Deus vai buscá-lo com a sua palavra. Deus anda no meio do jardim e ele fala de uma forma que Adão ouve, mesmo que ele esteja buscando se esconder. Os homens ouvem a palavra e a voz de Deus ecoando, mesmo que eles estejam fugindo de Deus. Mesmo que eles não queiram ouvir a palavra de Deus o busca, onde ele estiver. Ele é obrigado a encarar o seu Criador, o seu juiz, o seu Senhor. E é por isso que nós também cremos no juízo final, quando isso vai acontecer, quando os homens serão reunidos diante de Deus. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta pedir para que o monte caia sobre si. Todos os homens terão que comparecer diante de Deus e ouvir a sua voz. E se não o fizerem de bom grado enquanto aqui estão, serão obrigados a fazer isso em algum momento. Porque Ele é Deus. E porque nós estamos aqui falando sobre a palavra infalível, inerrante, eterna de Deus. Mas ela é compreensível, irmãos, e isso chama a atenção. Deus fala conosco de um modo que nós tenhamos condições de captá-lo, de entendê-lo. E isso é maravilhoso. Não estamos aqui nos referindo, portanto, a um Deus distante, desinteressado de nós. Estamos falando de um Deus que balbucia suas verdades para que nós compreendamos. Estamos falando de um Deus que retira obstáculos dos nossos olhos, das nossas mentes, para que vejamos com clareza. A palavra de Deus tem o poder de fazer isso. E não é por outra razão que em muitas ocasiões nós mesmos fazemos essa reflexão. Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha compreendido isto até ouvir aquela palavra. Até ler as Escrituras e deparar com aquela verdade. Dia após dia, a palavra de Deus vai transformando o nosso ser. E o poder transformador da palavra é, sem dúvida, mais uma evidência de que nós estamos falando de um livro divino. Também podemos citar aqui em terceiro lugar, irmãos. A palavra de Deus é diferente, é especial por causa da sua infalibilidade. A Bíblia é infalível. Ela não falha. Em tudo aquilo que ela diz, nós temos a plena certeza de que estamos diante da verdade. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? As coisas que em breve devem acontecer. Então, quando a palavra de Deus fala, ela fala com verdade absoluta. O que a Bíblia diz que vai acontecer, acontece. Todas as promessas de Deus são dignas de confiança. Todas as profecias bíblicas se cumprem no devido tempo. Tudo que a palavra de Deus, irmãos, diz que vai acontecer, acontece. Invariavelmente acontece. Nós temos inúmeros relatos históricos que se cumpriram minuciosamente de acordo com os registros escriturísticos. Já que estamos perto do Natal, poderíamos muito bem aplicar isso, não é, às profecias messiânicas. Aqueles textos escritos séculos antes da vinda de Jesus Cristo, mas que falavam com muitos detalhes acerca de como seria o seu nascimento, de onde seria o seu nascimento, de como Jesus seria concebido através de uma virgem e tantos outros detalhes, meus irmãos. Essas coisas acontecem porque a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não erra, ela é inerrante, ela é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus.
E vejam só, falando em termos de inspiração bíblica, a inspiração é verbal, plena, abrange o Antigo e o Novo Testamento, implica inerrância e infalibilidade. Eu vou traduzir. A inspiração é verbal. Cada palavra da Bíblia foi inspirada por Deus. Cada detalhe. Cada acento gráfico. Jesus diz, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele estava falando das menores letras do alfabeto hebraico. As pequenas letras. Cada palavrinha do original é inspirada. Por isso dizemos que a inspiração é verbal. Espírito Santo que moveu os homens a fazerem este registro, fez com que eles, de fato, anunciassem a palavra de Deus com integridade, sem corromper o ensino, o conteúdo. Plena, porque todas as suas partes. A Bíblia é inspirada por Deus em todas as suas partes, em todos os gêneros literários. Ela abrange o Antigo e o Novo Testamento. Nem pensemos nós aqui que, por exemplo, algumas passagens da Bíblia não podem ser inspiradas. O Antigo Testamento é um momento anterior na história em que as pessoas não compreendiam muito bem as verdades de Deus, e aí o Novo Testamento é que vem e lança a verdadeira luz, na qual nós devemos fitar os nossos olhos. Não, no Antigo e no Novo Testamento nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é composta por 66 livros, todos eles, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, todos eles inspirados por Deus. É nisso que nós cremos, essa é a nossa declaração de fé. É claro que precisamos compreender o contexto, é claro que devemos fazer a devida aplicação, é claro que nem todas as partes da Bíblia devem ser entendidas de uma forma literal, mas a compreensão de todos esses pontos e a análise sadia, segura da Bíblia deve ser constantemente feita. Porque o que é transmitido ali, meus irmãos, não é outra coisa senão a palavra de Deus. E é por isso que ela é infalível. Em quarto lugar, nós também podemos dizer que a Bíblia é um livro diferente, especial, por causa dos intermediários que Deus usou. Por causa dos homens que foram usados por Deus para fazerem estes registros. Observem que o texto diz que Deus enviou a sua palavra por intermédio do seu anjo e notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. Os escritores da Bíblia, meus irmãos, e os que comunicaram ou registraram a palavra do Senhor eram homens íntegros, fiéis, honestos, decentes. Eram homens de grande reputação. Aqueles que escreveram a Bíblia não eram homens alucinados, fanáticos, loucos. Eles não estavam ali falando de si mesmos, projetando a si mesmos. Eles eram homens de grande moralidade, eram homens de grande conceito, homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui uma evidência que também se sobressai da integridade daqueles autores humanos. Há algo aqui que nos é dito pelo Norman Geisler, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Falando sobre os autores das Escrituras, sobre os homens que Deus usou para fazerem estes registros. Ele diz que não existem razões sólidas em que basear a ideia de que os autores das Escrituras não eram homens honestos e sinceros. Por tudo que se sabe sobre suas vidas e até pelo fato de haverem morrido pela fé que eles abraçaram, os autores da Bíblia estavam totalmente convencidos de que Deus havia falado com eles. O que faremos de mais de 500 homens que apresentam como evidência da autoridade divina da sua mensagem o fato de terem visto a Jesus de Nazaré crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e depois vivo e em perfeitas condições? São 500 homens.
Que faremos da afirmação deles, segundo a qual viram a Jesus cerca de 12 vezes em um período de 1 mês e meio? E segundo o qual conversavam com ele, comeram com ele, viram as suas feridas, o tocaram. E até o mais cético dentre eles caiu de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. Será que alguém crê que eles estavam todos intoxicados ou iludidos? Essa é a palavra do autor, meus irmãos. De fato, ele segue um pouco mais adiante, dizendo do número de vezes que Jesus se encontrou com seus discípulos após a ressurreição. E aí ele diz: vemos diante de nós o fenômeno inusitado de pessoas, centenas delas, que enfrentariam a morte por causa da convicção de que Deus lhe havia concedido autoridade para falar e para escrever em nome do Senhor. Quando homens sadios mentalmente, dotados de reconhecida integridade moral, reivindicam inspiração divina e oferecem como evidência o fato de haverem mantido comunicações com Cristo ressurreto, todas as pessoas de boa fé, todas as pessoas que buscam a verdade, precisam reconhecer a realidade desses fatos. Em suma, a honestidade dos escritores da Bíblia constitui comprovante de autoridade bíblica que reveste os seus escritos. Nós não cremos, irmãos, que houve um tipo de alucinação coletiva, de histeria coletiva, quando as pessoas saíam pelas ruas de Israel dizendo: Jesus Cristo, Filho de Deus, ressurgiu dos mortos. Eles estavam certos disso. Não era um ou dois homens. Eram vários, dezenas, centenas de homens e mulheres. E pessoas que ouviam esta mensagem, que não tinham visto o Cristo ressurreto, criam que ele havia ressuscitado. E mesmo muito tempo depois em que esta história aconteceu, nós estamos aqui, afinal de contas, os homens continuam ouvindo esta história e continuam crendo que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso não é racional do ponto de vista daquilo que os homens consideram racional. Mas, sem dúvida, irmãos, o fato de nós crermos nisto e de nós estarmos dispostos a sustentar isso, custe o que custar, até o fim das nossas vidas, e o fato dos homens e mulheres crentes estarem dispostos a morrer por defender esta verdade, é uma, como diz o autor aqui, uma das evidências de que a Bíblia é inspirada por Deus. É a verdade de Deus. Nós podemos também falar, irmãos, em quinto lugar, que a Bíblia é um livro diferente por causa do seu conteúdo. O conteúdo da Bíblia é algo sem igual. Não há nada no mundo minimamente parecido. O conteúdo da Bíblia, meus irmãos, que está resumido aqui no versículo 2. Veja, João diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O que é que a Bíblia é? Resumida em uma frase, em uma palavra, ela é o testemunho de Jesus Cristo. Jesus é o tema central das Escrituras Sagradas. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavras de Jesus. E começando por Moisés, passando por todos os salmos e profetas, discorria acerca do que as Escrituras diziam sobre ele. Quem disse isso? Narrador do Evangelho, Lucas, numa conversa, descrevendo um diálogo de Jesus com seus discípulos. Os salmos, os profetas, a lei, a Bíblia em todas as suas partes se referem a Jesus Cristo. Não interessa se estamos pensando no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, Cristo é o tempo inteiro comunicado, revelado, apresentado. Ele é o protótipo que nós temos diante de nós. Ele é o alfa e o ômega, aquele que é, que era, que há de vir. Ele é o todo-poderoso Criador. Aliás, irmãos, quem diz isso? O próprio Senhor Jesus também. No versículo 8 de Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor.
Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o próprio Jesus é quem afirma ser o princípio e o fim de todas as coisas. Então, meus irmãos, Deus é tanto o autor da Bíblia, como Ele é também, em última instância, o seu conteúdo essencial. Não apenas a revelação é de Jesus Cristo, não apenas ela procede de Jesus Cristo, mas a revelação é sobre Jesus Cristo. Ele é o tema. O conteúdo bíblico, irmãos, é diferente, é tão poderoso que toca a alma e toca a cultura. Que importa, que implica, que impacta os nossos conceitos e também a realidade inteira que nós temos diante de nós. A palavra de Deus faz isso. Em sexto lugar, a Bíblia é um livro diferente por causa da sua praticidade. É um livro prático, aplicável. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos pensar aqui, especialmente na primeira parte do versículo. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. O que é que significa guardar as coisas que estão escritas aqui na profecia? Meus irmãos, a Bíblia é um livro que, diferente de outros, é um livro escrito para ser amado, para ser vivido, para ser guardado, para ser experimentado, para ser aplicado, para que nós estudemos a ele com afinco. Tiago diz que nós devemos ser, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando ouvimos a palavra e não praticamos o que estamos fazendo, estamos enganando a nós mesmos. O que é que Deus quer, afinal de contas? Que ouçamos a palavra e pratiquemos a palavra. Não dá para separar estas duas coisas. Separar estas duas coisas traz condenação sobre nossas cabeças. Não devemos ser meramente ouvintes, mas operosos, praticantes. Jesus também disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio a chuva, os ventos, e a casa permaneceu firme. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é semelhante a um homem que edificou sobre a areia. E quando veio a tempestade, grande foi a sua ruína. O apóstolo Paulo escreve dizendo que a Escritura é útil para o nosso ensino, correção, educação na justiça. A Bíblia é aplicável, irmãos. A Bíblia é aplicável. E é por isso que as irmãs podem ser mestras do bem. Para usar um outro termo de Paulo a Tito. Com o nosso procedimento alinhado com a palavra de Deus, nós podemos ensinar a outros. A palavra de Deus é prática. E eu gostaria aqui de citar o que John MacArthur diz acerca desse assunto em um dos seus livros. A Bíblia toca em cada área da nossa vida. Você quer saber sobre relacionamentos? A Bíblia aborda esse tema. Quer saber sobre casamento? A resposta está na Bíblia. Quer saber sobre trabalho ético? Leia a Bíblia. Você quer saber sobre os elementos da mente humana? Quer saber sobre motivação? Quer saber por que você faz o que faz e como fazer melhor? Quer saber como tirar o máximo de proveito da sua vida? Você quer saber por que você está vivo? Todas as respostas estão lá.
As habilidades que devem ser aplicadas na sua vida diária estão lá. A Bíblia fala sobre atitudes, reações, respostas, como tratar as pessoas, como você deve ser tratado pelas pessoas, sobre como cultivar virtudes. Cada aspecto da vida é abordado nas páginas da Bíblia, diz ele. E vai além, um pouquinho mais adiante. Ele diz: eu sei que você deseja ter uma vida feliz. Eu sei que você deseja paz, alegria, sentido e propósito para a sua vida. Eu sei que você deseja aquela plenitude de vida que todos buscam. A Bíblia diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por quê? Porque Deus abençoa a fidelidade e a obediência deles. Você pode ter uma vida feliz sem pecado, sem sexo fora do casamento, sem drogas e sem bebida alcoólica. Deus não é um desmancha-prazeres cósmico. Conheço pessoas que pensam que Ele é. Acham que Deus circula por aí dizendo: olhem alguém se divertindo ali, agarrem-no. Acreditam que Deus quer que chova em todos os piqueniques. Entretanto, isso não é verdade. Deus criou você e Deus sabe como você funciona melhor. Ele sabe o que te faz feliz. A alegria que Ele lhe oferece não para quando a festa termina. Ele permanece porque emana. Ela permanece porque emana lá no fundo do seu coração. A Escritura é prática, irmãos. Ela fala sobre tudo. E sobre tudo que ela fala com autoridade e com verdade. Nós temos que dar ouvidos a ela. Foi o próprio Deus quem disse a Jesus, e mais de uma vez: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É ele que nós temos que ouvir. Filho amado de Deus. Por fim, em último lugar, a Bíblia é um livro especial, diferente, por causa da sua relevância eterna. Porque a Bíblia ecoa na eternidade. A palavra de Deus, meus irmãos, tem uma relevância que transcende a essa existência atual. O que é que diz o autor do livro de Apocalipse? Versículo 3: pois o tempo está próximo. A Bíblia é um livro, meus irmãos, que sela o destino eterno dos homens. A palavra de Deus afastará você do pecado, com certeza. Ou o pecado afastará você da palavra de Deus. Inevitavelmente. Eu gostaria de fazer aqui a leitura de um texto que se encontra em Hebreus. Convido vocês a irem comigo a Hebreus capítulo 4, do verso 6 em diante, do verso 6 ao verso 13. Hebreus 4, 6 a 13. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado o descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Interessante, irmãos, porque o versículo 11 nos alerta, dizendo: tomem cuidado, se esforcem para entrar naquele descanso, não sigam o exemplo de desobediência que os vossos pais deram. Na sequência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus que os antepassados não ouviram, ela é viva e eficaz. Ela cobra o seu preço. Ela está sendo pregada. Ela é penetrante. Ela vai até a alma, até a mente. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus conhece, Deus sabe, Deus vê. Todas as coisas estão patentes diante da sua presença. São manifestas e são descobertas diante dos seus olhos. E nós haveremos de prestar contas a Ele. A palavra de Deus tem relevância eterna. Nós entraremos no descanso de Deus ou não? Se nós entrarmos no descanso que Deus promete, é porque demos ouvidos à sua palavra. Se não entrarmos, é porque fomos incrédulos. Hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração. A voz de Deus está sendo ecoada pela transmissão da sua palavra. Se ouvirmos a voz de Deus, não endureçamos o nosso coração. A incredulidade, meus irmãos, é algo muito perigoso. A incredulidade é algo muito perigoso. Não crer na palavra de Deus causa estragos. Não crer na palavra de Deus levou a humanidade à completa miséria em Adão. Não crer na palavra de Deus fez a esposa de Ló se transformar num estado de sal. Não crer na palavra de Deus levou uma geração inteira de hebreus a morrer no deserto e a não entrar na terra prometida. Não crer na palavra de Deus destruiu a vida de Acã e da sua família. Jesus não faz muitos milagres em alguns lugares por causa da incredulidade dos habitantes de determinadas regiões, dos seus ouvintes. A palavra de Deus tem relevância eterna. Por isso que a Bíblia é um livro diferente. Por isso que nós estamos falando aqui de um livro infalível. Como diria Martinho Lutero, a verdade de Deus não é antiga, não é moderna. A verdade de Deus é eterna. É sobre isso que nós estamos falando. Não estamos falando de um livro ultrapassado, retrógrado, e nem estamos falando de um livro pós-moderno. Estamos falando de um livro eterno, válido para todas as épocas, para todas as culturas, válido até mesmo para a eternidade. Na eternidade, a palavra de Deus continuará vingando. A palavra de Deus que foi semeada aqui continuará repercutindo na eternidade. Que Deus nos abençoe. Irmãos.